Você falou de um jogo perfeito. Tem um jogo perfeito da tua carreira que você lembre? Qual foi o maior jogo que você fez? Olha, teve um jogo que foi, se não me engano, Palmeiras e Mogi Mirim no Allianz 2015, pelo Paulista, que aquele jogo... Sabe aquele jogo, assim, eu como bandeira, né? Você tem trocentos mil lances de impedimento. E aqueles lances de impedimento muito ajustados. Eu falo que pro bandeira ali, pro assistente, os lances mais difíceis são principalmente quando aquele lance que a defesa sai e o ataque entra em velocidade. E aí você tem essa troca, a bola veio lá de trás. Falta lateral, assim. Entendeu? Então, imagina, a sua visão periférica de pegar uma bola lá atrás, que muitas vezes a visão nem alcança, e essa troca de posição, um querendo sair para deixar o outro impedido, o outro entrando. E esse jogo do Palmeiras teve muitos lances desse tipo. E aí você sai tenso, né? Você sai, meu Deus, e agora? E aí eu lembro de receber muitas mensagens, falaram assim, olha, o que teve de lance, de linha, ajustado nesse jogo, e você conseguiu acertar tudo, e aí tudo a gente colocando nas imagens e nas câmeras que a gente tinha na época, né, lógico. Eu acho que foi um que me marcou bastante por causa disso, da dificuldade, da quantidade de lances. É muito ajustado, muito próximo, né? O time do São Paulo de 2005 a 2008 era um terror, então, para as arbitragens, né? Eu imagino... Que o São Paulo sempre saía para fazer a linha de impedimento alta. De 2005 teve o Bandeirinha que anulou os 3 gols do Liverpool de forma correta. Caramba, eu fico imaginando também. Sinamapongol, não esqueça esse nome. É loucura, a gente pensa que não... Mas você fala, gente do céu, é muito veloz, né? O jogo, a velocidade daquilo. E como que você treina isso, Renata? Assim, nos treinamentos diários dos árbitros? Como que é o treino do Bandeirinha, né? Cara, é isso. Como que, na minha cabeça, e por favor, me corrija se estiver errado, na minha cabeça é um treinamento que ele fica na lateral e, sei lá, alguém fica cruzando bola. É isso? Tô totalmente viajando na história. Cara, como é que é? É muito louco, né? Porque se você for parar pra pensar, você não tem esse tipo de treinamento. Né? Quando a gente fala até numa possível profissionalização, o que a gente tem de treinamento hoje para específico? Não tem. Você tem pré-temporada ali, você tem alguns aprimoramentos, mas vamos dizer que essa frequência de pré-temporada, por exemplo, o Paulistão vai começar... Você tem a pré-temporada do Paulistão ali, às vezes de 4 dias ou uma semana. E aí você faz essas atividades do campo. Vão fazer essa atividade de lance de impedimento, porque aí eles pegam times de futebol, então fazem simulações de jogos, tal. Então você vai ter esse tipo de treinamento, muitas vezes como se fosse um jogo. Mas você vai ter isso 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. É muito pouco. Entendeu? Fora isso, como que o árbitro vai treinar situações no jogo, como que o bandeira vai treinar situações no jogo. Então, assim, muitas vezes você adapta, porque você tem a questão física que você precisa. Se você não passa num teste físico, você está reprovado e você não faz jogo. Então, você vai treinar o teste físico, para um teste físico, para o seu condicionamento, para estar num jogo. Muitas vezes você faz até certos deslocamentos. Então, assim, mas isso muito por sua conta. E aí você vai procurar no seu dia a dia conforme adaptar isso. Então, eu buscava treinar muito a minha visão periférica. E isso eu acho que eu brinco, né, com o Rafa até hoje. Eu falo assim, olha, cuidado, porque às vezes você acha que eu não sei para onde você tá olhando, mas a minha visão periférica é ótima. Não adianta óculos escuros. E eu sei, não precisa, porque eu sei muito bem. Então, assim, no farol, sabe? Eu buscava assim, o farol aqui tá fechado, aquele tá aberto. Deixa eu ficar olhando para esse que tá fechado, mas tentar buscar com a minha visão periférica, aquele lá para ver a hora. Eu sempre fiz isso, assim. Aí num treinamento, eu sempre fui de treino até hoje, apesar de não precisar, muito na USP, né? Que é perto de casa. Então, de repente, você fazer um deslocamento lateral e tentando, dependendo de onde você tá, posicionar objetos ali e ver. Mas isso é muito por sua conta. Se você treinar por si só. E aí, além de tudo, assim, o árbitro não necessariamente é formado em educação física. É. Então,
você não tem, né, esse respaldo ali A metodologia pra... de nada disso. E nem Que loucura. então assim, você vai achando muitas vezes saídas para certo tipo de treinamento. Uma coisa que me ajudou muito foi assim, quando eu comecei a fazer jogos de TV. O que eu percebi? O árbitro normalmente faz isso, né? Acaba o jogo, quando ele tem a primeira oportunidade, ele vai ver os lances principais, para ver se ele acertou, se ele errou, o posicionamento. Então, quando eu comecei a fazer jogo de TV, o que eu comecei a perceber? Que o que eu via no campo, muitas vezes não era exatamente o que eu via na TV. Que quando eu via na TV, o jogador, num lance de impedimento, ele estava já um pouquinho atrás daquilo do que eu imaginava no campo, né? Pela rapidez. E aí você tem frame da bola, tudo bem que isso muda, mas assim, o que eu coloquei, Renata, na minha cabeça? Para pensar assim, se você tá vendo que na TV ele tá um pouquinho atrás e no campo você tá um pouquinho na frente, então muitas vezes, num lance muito ajustado, se você entender que ele tá ali meio centímetro na frente, a chance dele estar atrás é grande. Caraca. Então tenta, nesses lances ajustados, ao invés de marcar, segurar. Mas isso fui eu comigo, tendo a percepção ali. Não tem um treino, né? Não de um treino, não de nada. Não que você não tenha, entendeu? O Rafa mesmo, ele é especialista em treinamentos, assim, e justamente desse conjunto de tudo é uma coisa só, eu não vou treinar o meu físico só, não existe o cognitivo separado, eu tenho que fazer um conjunto para treinar tudo isso. Então não é que não existe, mas dentro da arbitragem, eu não vejo ninguém com conhecimento, até hoje, para dar um tipo de treino que desenvolva isso. E aí você fala de milhões e milhões, business, negócio, cobrança. Você falou, tem, sei lá, 3 ou 4 por ano que faz esse mini curso por uma temporada de, sei lá, tantos, 80 e tantos jogos. Sim. E às vezes o árbitro faz Série A, Série B, divisões menores. Exato. E aí bate num ponto, Thiagão, que eu acho que é legal a Renata falar também, que é quando o árbitro faz uma cagada gigantesca, os caras dão uma geladeira nele. Ele toma. E acho que é pior pro árbitro nesse caso, Sim. né? Porque ele vai ficar muito tempo sem atuar e quando ele voltar, com todo o perdão da palavra, vai ficar com o cu na mão. De errar de novo, pode errar mais, né? E a geladeira é dada, sendo que o árbitro, como a Renata mesmo colocou, não tem uma preparação adequada, uma metodologia, uma didática pronta pra ele, né? E aí entra num ponto que eu ia te perguntar. Beleza, fui pra fazer a tal da reciclagem. Isso daí realmente é suficiente? Não é, né? O que é a reciclagem? Exatamente, entendeu? O que é a reciclagem? Esse é o ponto, né? E assim, isso existe há anos, que na verdade, assim, vamos ser sinceros, é a geladeira, você vai ficar sem escala, sabe? E até sem agora, trabalhar. sem trabalhar. E você entra num ponto que, assim, quando você comete um erro, até dentro disso que você estava falando, o que você quer? O próximo jogo. O próximo jogo, né? Para acabar com aquilo e falar assim, ufa, fui bem, acertei e consegui me recuperar aqui. O jogador tem sabe? O jogador tem isso. Aí você tem um outro ponto quando você fica na geladeira. Vamos dizer, estamos no fim da temporada. Os jogadores vão tirar férias. Os árbitros também, porque vão acabar os jogos. Quando você volta, por mais que você tenha treinamento ou você teve uma lesão, você demora para pegar ritmo de jogo. A arbitragem também. Eu lembro o início de temporada que a gente começava com a Copa São Paulo, aqueles moleque voando. Nossa, e você assim tentando entrar no jogo. Às vezes você nem comprometia, mas você mesmo com você acabava o jogo, você sabia que estava abaixo, que você rende mais do que aquilo. Porque até você entrar no jogo de novo, demora você pegar o ritmo de jogo. Com o árbitro é a mesma coisa. Então assim, uma geladeira pode piorar a situação ao invés de melhorar. E é o que eu falei na ESPN até, depois do fatídico São Paulo e Palmeiras, do lance do Abate. Eu falei, o Abate, anunciaram que o Abate está na geladeira. Eu falei assim, ele foi na geladeira pra quê? Pra ter instrução com quem sabe menos do que ele? Porque é isso. Esse é o ponto. Sabe, o Abate hoje, ele tá num processo de Copa do Mundo. Ele veio de um Mundial de Clubes. Ele é um árbitro, apitou a final de Olimpíadas. Ele é um árbitro que tá o tempo inteiro... Em jogo grande, né? Em jogo grande e recebendo o quê? A instrução direto da FIFA.
Ele tá, porque ele tá nesse processo. Uhum. Aí ele vai na geladeira na CBF para ter instrução com quem sabe menos que ele e que instruiu ele errado. Porque ele errou naquele lance em função de instrução que veio errada da CBF. Então, assim, é uma bola de neve gigante. Que aí você afasta o árbitro para ele ter instrução de quem sabe menos do que ele, para ele voltar depois e não tá no ritmo de jogo. É muito louco.